morresse. Escute bem o que eu vou te dizer. Na verdade, Lázaro precisava morrer. Você precisa entender isso melhor, porque isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a forma como você enxerga o Evangelho. Isso vai mudar a forma como você vê as coisas. Como você vê as coisas que Deus faz na sua vida. Como Deus trabalha no reino dele. Às vezes nós tentamos entender as coisas. Às vezes nós achamos que as coisas acontecem por uma razão, mas elas acontecem por outra. Às vezes nós vamos no psiquiatra, no psicólogo, às vezes nós nos tratamos, nós ficamos doentes porque nós humanos queremos tentar entender as coisas, a razão das coisas, e nós não conseguimos entender, porque elas não têm causa no mundo físico. Por que é que Lázaro precisava morrer? Deixa eu te contar uma história. Quando as 12 tribos de Israel, na verdade eram 13, mas eu vou falar 12 para os irmãos entenderem melhor, porque os 2 filhos de José entram no lugar dele, e por isso são 13, são 12 filhos de Jacó, 2 de José que entram no lugar de José, então são 13 tribos. Quando as tribos elas se separam, a tribo de Dan, que é juiz em Israel, ela não julga mais. Então os judeus que ficaram na terra, as tribos do sul, Judá e Benjamim, eles formam um tribunal religioso que é chamado de Sanhedrin, Sinédrio. Esse Sinédrio havia estabelecido regras. Algumas dessas regras eram para que o Messias viesse, porque haviam muitas pessoas dizendo que era o Messias naquela época já. O primeiro sinal era que um cego de nascença visse. Um homem nascido cego, um endemoniado mudo, um leproso. Preste atenção. Israel sabia que até o 3º dia qualquer profeta poderia ressuscitar o morto. Lembra dos profetas Elias e Eliseu, que ressuscitaram pessoas? Você se lembra da profecia que está no livro de Oséias, se não me falha a memória, no capítulo 6, que depois de 2 dias nos restaurará e no 3º dia nos ressuscitará e viveremos para sempre diante dele? Então Israel tinha isso na sua mente. Os judeus tinham isso na sua mente, que até o 3º dia um homem poderia ser ressuscitado, mas após o 3º dia ninguém podia ser ressuscitado. Você se lembra de Jonas, que estava no ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites. Até o 3º dia alguém poderia fazer um milagre, mas depois do 3º dia apenas o Messias, apenas o próprio Deus poderia fazer esse milagre. Então Deus precisava que Lázaro morresse para manifestar a sua glória a Israel e a todo mundo, até Betânia, até a aldeia de Betânia. E quando ele chega, sabe o que acontece? Maria nem sai para receber o Senhor. Eu quero dizer isso para a sua vida, para o seu ministério. Existem 2 tipos de pessoas na sua vida. Existem aquelas que estão com você para cobrar você. Se você ler o primeiro capítulo, os primeiros versos desse texto que eu li, do capítulo 11 do Evangelho de João, você vai ver que o texto inicia falando que elas ofertaram para Jesus, mas agora elas estavam precisando de Jesus e Jesus demorou e ele morreu. Existem pessoas que estão na sua vida e que vão doar coisas para você, que vão dar coisas para você, mas são pessoas que quando precisar de você, vai cobrar você. Vão cobrar você. E se você não fizer o que elas querem, são pessoas que não vão te receber mais, são pessoas que vão te bloquear, são pessoas que não vão conversar mais com você, são pessoas que não vão mais olhar na sua cara, são pessoas que vão terminar relacionamentos com você. E aí o que é que elas dizem? Senhor, nós conhecemos a teologia farisaica, nós conhecemos, nós sabemos que Ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, do último dia, nós sabemos disso. Quantas vezes nós não somos arrogantes com o Senhor? Quantas vezes nós achamos que nós conhecemos mais do que Deus? Nós achamos que sabemos mais de Bíblia do que Deus. Nós falamos, Senhor, senta aqui que nós vamos ensinar para você. Quantas vezes nós somos iguais a Jó? Nós questionamos sem saber o porquê, nós não sabemos o propósito. Jó diz uma frase que está no meu coração. Jó estava questionando a Deus do porquê
um justo estava sofrendo. Ele não conhecia ainda sobre os planos de Deus e o projeto de Deus para o seu filho, sobre o sofrimento de um justo de verdade, que Deus estava narrando através da vida de Jó que aconteceria com seu filho. O sofrimento de um justo, de alguém que não havia pecado. Deus estava falando através da história de Jó. Eu não disse que Jó não tinha pecado, mas que Deus estava falando do sofrimento de um justo através da vida de Jó para falar de seu filho. E Jó questiona a Deus, e depois de questionar a Deus, Deus desce e lhe faz muitas perguntas que ele não consegue responder. E Jó diz uma coisa linda. Jó diz assim: até aqui eu disse, mas daqui em diante eu me calarei, porque ele entendeu sobre os projetos de Deus. Você sabe que nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Quantas vezes eu não ouvi um hino que dizia assim: vai acontecer, tem que acontecer, o anjo vai descer aqui para te abençoar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não vai acontecer em momentos, as coisas não vão acontecer, Deus não vai fazer. Por quê? Porque essa não é a vontade, esse não é o plano, esse não é o propósito dele. Às vezes você quer que Deus faça, mas Deus não vai fazer, porque esse não é o projeto dele, porque Deus não faz um milagre só por causa do seu coração ou para realizar um desejo seu, não. Tudo que Deus faz é para a glória do seu nome, para o seu reino. Nós achamos que Deus é o nosso servo e que nós somos o Senhor dele, que nós é quem somos soberano, e que nós sabemos mais que Deus. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos. Você não entendeu, Marta. Você não entendeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é para amanhã, é para hoje. Tem pessoas achando que Deus vai fazer amanhã e o Senhor tem para fazer hoje.